nessa segunda-feira, hoje começando o livro de Juízes, dos capítulo 1 ao 5, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nessa manhã de segunda-feira, vem nos capacitar para que possamos entender a palavra de Deus. Dá-nos a Tua graça, que possamos acolher a Tua palavra no mais profundo do nosso interior e sejamos batizados pelo poder do Espírito Santo na Tua palavra, para que possamos viver em conformidade à Tua vontade, Jesus. Em Teu nome, amém. Juízes, narrações introdutivas. Difícil conquista de Canaã. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor. Quem dentre nós será o primeiro a combater os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão: Vem comigo à terra que me coube por sorte, para combatermos contra os cananeus. Depois irei contigo à tua terra. Simeão partiu com ele, Judá travou o combate e o Senhor entregou-lhe os cananeus e os ferezeus, derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Ali encontraram Adoni-Bezeque, atacaram-no e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanho debaixo da minha mesa as migalhas da comida. Como eu fiz assim, Deus me faz. E conduziram-no a Jerusalém, onde morreu. Os juditas atacaram Jerusalém e a tomaram. Passaram seus habitantes a fio de espada e incendiaram a cidade. Desceram dali e combateram os cananeus das montanhas de Negueb e da planície. Judá marchou contra os cananeus de Hebrom, chamada antigamente Cariate Arbé, e derrotou Sesai, Aimã e Tomai. Marchou depois contra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariate Zefer. Calebe tinha dito: Aquele que combater e tomar Cariate Zefer, darei por mulher minha filha Axa. Otoniel e Axar. Otoniel, filho de Senés, irmão mais novo de Calebe, tomou a cidade e Calebe deu-lhe sua filha Axa por mulher. Chegando Axa à casa de seu marido, ele moveu-a a que pedisse um campo a seu pai. E pela segunda vez ele saltou de seu jumento e Calebe disse-lhe: Que tens? Dá-me, respondeu ela, um presente. Instalaste-me em uma terra árida, dá-me também fontes de água. E Calebe deu-lhes as fontes superiores e inferiores. Os filhos de Obabe, o Quenita, cunhado de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com juditas, no deserto de Judá, ao sul de Arade, e vieram estabelecer-se com o povo. Judá prosseguiu sua marcha com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus de Cefate. Voltaram a cidade ao interdito, e ela recebeu o nome de Orma. Judá tomou também Gaza e seu território, bem como Ascalon e Acaron, com seus territórios. O Senhor estava com Judá, e ele conquistou a montanha. Porém, não pôde despojar os habitantes da planície que possuíam carros de ferro. Conforme o que Moisés tinha dito, deram Hebrom a Calebe, que expulsou dela os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas não exterminaram os jebuseus em Jerusalém. Por isso, os jebuseus habitaram em Jerusalém com os benjaminitas até o presente. A família de José marchou também contra Betel, e o Senhor esteve com eles. E quando exploraram Betel, que antes se chamava Luza, viram um homem que saía da cidade e disseram-lhe: Mostra-nos por onde se pode entrar na cidade e usaremos de misericórdia contigo. Ele indicou-lhes a entrada. Eles passaram a localidade a fio de espada, poupando, porém, aquele homem com sua família. Esse emigrou para a terra dos Heteus, onde construiu uma cidade, a qual pôs o nome de Luza, como é chamada ainda hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Betza com suas aldeias, nem os de Tanak, de Dora, de Jeblã, de Meguido, com suas aldeias, porque os cananeus estavam decididos a ocupar essa terra. Quando se tornaram mais fortes, os israelitas fizeram-nos tributários, mas não os despojaram. Efraim
não expulsou os cananeus de Gezer, os quais continuaram a habitar em Gezer, no meio de Efraim. Zabulon não expulsou os habitantes de Cetron, nem os de Naalalol. Os cananeus continuaram a habitar no meio de Zabulon, embora sujeitos ao tributo. Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Aalabe, nem Azibe, de Elba, de Afeque e de Roobe. Os filhos de Asser estabeleceram-se entre os cananeus habitantes daquela terra, não podendo expulsá-los. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anate. Estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes daquela terra, os Bet-Samitas e os Betanitas ficaram-lhe tributários. Os amorreus repeliram os danitas para a montanha e não lhes permitiram descer para a planície. Persistiram em ficar em Agares e Ailon e em Zalebim. Mas a mão da casa de José prevaleceu sobre eles e tiveram de pagar o tributo. O território dos amorreus estendia-se desde a costa de Acrabim e de Sela para o norte. Capítulo 2. Liturgia penitencial. O anjo do Senhor subiu de Gálgala a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos conduzi a esta terra que eu tinha prometido com juramento a vossos pais. E vos tinha dito: Jamais hei de romper a aliança que fiz convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes desta terra e lançareis por terra os seus altares. Ora, vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por essa razão eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, eles permanecerão ao vosso lado e seus deuses vos serão um laço. Ao dizer o anjo do Senhor essas palavras aos filhos de Israel, o povo pôs-se a chorar, pelo que chamaram aquele lugar Boquim e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Josué despediu o povo e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram e que tinham testemunhado a grande obra que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu o Senhor. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua possessão, em Tanate-Ares, na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração foi também se unir a seus pais, e sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem o que lhe tinha feito em favor de Israel. Instituição dos juízes. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Abandonaram o Senhor para servirem a Baal e a Astarote. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de piratas, que os despojaram, e vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir-lhes. Para onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para fazer-lhes mal, como o Senhor lhes tinha dito e jurado, e com isso viram-se em grande aflição. Entretanto, o Senhor suscitava-lhes juízes que o livravam das mãos dos opressores. Mas nem mesmo os seus juízes ouviam e continuavam prostituindo-se a outros deuses, adorando-os. Abandonaram depressa o caminho que tinham seguido seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não os imitaram. Ora, quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrar-os de seus inimigos, enquanto vivesse o juiz. O Senhor compadecia dos gemidos que soltava diante de seus inimigos e de seus opressores. Mas depois que o juiz morria, corrompia-se e se tornava ainda piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, e não renunciavam a seus crimes e às suas obstinações. Inflamou-se, pois, contra Israel a cólera do Senhor. Visto que esse povo violou o meu pacto, dizia ele, a aliança que eu tinha feito com seus pais, e não obedeceram a minha voz, também eu não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou ao morrer. Por elas, queria o Senhor provar os israelitas e ver se eles seguiram ou não o caminho do Senhor, como tinham feito seus pais. E o Senhor deixou subsistir todas essas nações
que não tinha entregue nas mãos de Josué, e não as quis expulsar logo. Capítulo 3. Essas são as nações que o Senhor deixou subsistir para provar, por meio delas, os israelitas, todos aqueles que não tinham visto as guerras de Canaã, e isso tão somente para a instrução das novas gerações israelitas, a fim de lhes ensinar a combater, ao menos, aqueles que não o tinham feito antes. Eram os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam os montes do Líbano, desde a montanha de Baal-Hermon até a entrada de Emate. Essas nações ficaram para provar Israel e ver se eles obedeceriam aos mandamentos que o Senhor havia prescrito a seus pais por intermédio de Moisés. Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram por mulheres suas filhas, e eles mesmos deram suas filhas aos filhos deles, e serviram seus deuses. História dos juízes. Otoniel. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus, e serviram aos Baals e aos Aserás. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-o nas mãos de Cussá-Rassataim, rei da Mesopotâmia, a quem ficaram sujeitos durante 8 anos. Os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes suscitou um libertador para salvá-los. Otoniel, filho de Cenez, irmão mais novo de Calebe, o Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel, ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cussã-Razataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A terra teve 40 anos de descanso, até que Otoniel, filho de Cenez, morreu. Aode. Os israelitas fizeram de novo mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor excitou contra eles Eglon, rei de Moabe, porque tinham feito mal a seus olhos. Eglon aliou-se aos filhos de Amon e de Amaleque, e pôs-se em marcha contra Israel, derrotou-o e apoderou-se da cidade de Palmeiras. E os israelitas estiveram sujeitos a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que lhes suscitou o libertador na pessoa de Aode, o canhoto, filho de Gera, benjaminita. Os filhos de Israel mandaram por meio dele um presente a Eglon, rei de Moabe. Aode mandou fazer para si uma espada de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e a levava debaixo de suas vestes, apoiada na coxa direita. Ele veio e ofereceu o presente a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Terminada a cerimônia, levou os homens que tinham trazido o presente até as estelas próximas de Gálgala. Voltou ao rei e disse-lhe: Senhor, tenho uma palavra a dizer-te. Silêncio, ordenou o rei, e todos os seus familiares se retiraram. Aobe entrou. O rei estava sentado só no seu quarto de verão. Tenho a dizer-te uma palavra da parte do Senhor, disse Aode. O rei levantou-se de seu trono e logo tomou Aode com a mão esquerda a espada que trazia na coxa direita e cravou-a no ventre, com tanta força que o próprio cabo entrou após a lâmina e ficou coberto devido à grande quantidade de gordura. E não retirou do ventre sua espada, cuja lâmina saía por detrás. Aode saiu pela galeria depois de ter fechado bem atrás de si as portas do quarto de cima, deixando-as trancadas. E tendo ele partido, notaram os servos do rei que as portas estavam fechadas. Sem dúvida, disseram, estará fazendo suas necessidades em seu quarto de verão. Mas depois de esperarem muito tempo, ficaram alarmados. Vendo que a porta de cima não se abria, tomaram a chave, abriram-na e encontraram seu senhor morto e estendido por terra. Enquanto isso, Aode fugiu para além das estelas e foi para a Seira. Logo que chegou à montanha de Efraim, tocou a trombeta, e os filhos de Israel desceram da montanha com ele. Segui-me, disse-lhes ele, porque o Senhor entregou-vos os moabitas, vossos inimigos. Eles os seguiram e ocuparam os vales do Jordão, por onde se vai a Moabe, de modo a não deixar passar ninguém. Mataram então cerca de 10.000 homens, todo o escol e todo o vigor de Moabe. Ninguém escapou. Naquele dia foi Moabe humilhado sob a mão de Israel, e a terra teve um descanso de 80 anos. Sangar. Depois de Aode,
Sangar, filho de Amate, derrotou 600 filisteus com um aguilhão de bois. Sangar também foi um libertador para Israel. Capítulo 4. Débora, profetiza e juíza. Depois da morte de Aode, os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Seu exército era chefiado por Sísora, que habitava em Arosete-Goim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia-os durante 20 anos. Naquela época, a profetisa Débora, mulher de Lapidote, era juíza em Israel. Sentava-se sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para que julgasse suas questões. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sedes em Neftali, e disse-lhe: Eis o que te ordena o Senhor, Deus de Israel. Vai a Monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e de Zabulon. Quando estiveres na torrente de Quisson, te conduzirei Sísara, chefe do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e te entregarei em tuas mãos. Baraque respondeu-lhes: Se vieres comigo, irei, mas se não quiseres vir comigo, não irei. Sim, disse ela, irei contigo, mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Sísara nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Sedes. Baraque convocou ali Zabulon e Neftali. 10.000 homens levantaram-se e seguiram-se, tendo Débora em sua companhia. Ora, Éber, o sineu, tinha se separado dos sineus da família Jodabe, cunhado de Moisés, e tinha levantado suas tendas até o carvalhal de Sanamim, perto de Sedes. Foi anunciado a Sísara que Baraque, filho de Abinoém, estava em marcha para o Monte Tabor. Mandou então vir de Arosete-Goim todos os seus carros, 900 carros de ferro e de todo o povo que estava com ele até a torrente de Quisson. Débora disse a Baraque: Vai-te, porque este é o dia em que o Senhor te entregará a Sísara. O Senhor mesmo marchará adiante de ti. Baraque desceu do monte Tabor com 10.000 homens, e o Senhor desbaratou Sísara com todos os seus carros e todo o seu exército, que caíram a fio de espada diante de Baraque. Sísara, saltando-se de seu carro, fugiu a pé. Enquanto Baraque perseguia os carros e o exército de Arosete-Goim, todo o exército de Sísara foi passado a fio de espada, sem escapar um só homem. Sísara, fugindo a pé, chegou à tenda de Jael, mulher de Éber, o sineu, porque havia paz em Jabim, rei de Assó, e a casa de Éber, o sineu. Jael, saindo ao encontro de Sísara, disse-lhe: Entra, meu senhor, em minha casa e não temas. Ele entrou na tenda e ela o ocultou sob o manto. Ele disse à mulher: Peço-te que me des um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e recobriu. Sísara disse-lhe ainda: Põe-te à entrada da tenda, e se qualquer pessoa te perguntar se há alguém aqui, responderás que não. Jael, pois, mulher de Éber, tomou um prego da tenda juntamente com o martelo e, aproximando-se devagarinho, enterrou o prego na fronte de Sísara, pregando assim na terra enquanto ele dormia profundamente por causa do cansaço. Sísara morreu. Entre mentes, chegou Baraque logo após Sísara. Jael, saindo ao encontro, disse-lhe: Vem, vou mostrar-te o homem que busca. Ele entrou e viu Sísara, que jazia morto por terra, com um prego cravado em sua fronte. Foi assim que Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas, e a mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. E o último capítulo de hoje, capítulo 5, o Cântico de Débora. Naquele dia, Débora cantou esse cântico, com Baraque, filho de Abinoém. Desatou-lhe a cabeleira a Israel, o povo ofereceu-lhe para o combate. Bendizei o Senhor. Reis, ouvi, estais atentos, ó príncipes. Sou eu quem vou cantar ao Senhor, vou proferir um salmo ao Senhor, Deus de Israel. Senhor, quando saístes de Seir,
quando surgistes dos campos de Edom, a terra tremeu, os céus se entornaram, as nuvens desfizeram-se em água. Abalaram-se as montanhas diante do Senhor, nada menos que o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael estavam desertos os caminhos, e os viajantes seguiam veredas tortuosas. Desertos se achavam os campos de Israel, desertos senão quando eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. Israel escolhera deuses novos, e logo a guerra lhe bateu às portas. E não havia um escudo nem uma lança entre os 40.000 de Israel. Meu coração bate pelos chefes de Israel, pelos que ofereceram voluntariamente entre o povo, bendizei o Senhor. Vós que cavalgais jumentas brancas sentados sobre tapetes, a galopar pelas estradas, cantai. A voz dos arqueiros, juntos dos bebedouros, celebre as vitórias do Senhor, as vitórias de seus chefes em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, canta o hino. Levanta-te, Baraque. Toma os teus prisioneiros, filho de Abinoém. E agora descei, sobreviventes do meu povo. Senhor, descei para junto de mim entre esses heróis. De Efraim vêm os habitantes de Amaleque. Seguindo-te marcha Benjamim com as tropas. De Maquir vêm os príncipes e de Zabulon os guias com o bastão. Os príncipes de Isacar estão com Débora. Isacar marcha com Baraque e segue-lhe as pisadas na planície. Junto aos regatas de Ruben, grandes foram as deliberações do coração. Por que ficasse junto ao aprisco a ouvir a música dos pastores? Junto aos regatas de Ruben, grandes foram as deliberações do coração. Galaade ficou em casa além do Jordão. E Dan, por que habita junto dos navios? Asser assentou-se à beira do mar e ficou descansando nos seus portos. Zabulon, porém, é um povo que desafia a morte, e da mesma forma Neftali sobre os planaltos. Vieram os reis e travaram combate os reis de Canaã, em Tanak, junto às águas de Meguido, mas não levaram espólio em dinheiro. Desde o céu as estrelas combateram, de suas órbitas combateram contra Císara, e a torrente de Quisson os arrastou, a velha torrente, a torrente de Quisson, marcha a minha alma, resolutamente. Ouviu-se então o truar dos cascos dos cavalos, ao tropel dos cavaleiros. Amaldiçoai Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai, amaldiçoai seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor com os guerreiros. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Ébero, Quenita, entre as mulheres da tenda, seja bendita. Ao que pediu água ofereceu leite, serviu nata em taça nobre. Com uma das mãos segurou o prego e com a outra o martelo do operário. E malhou Císara, espedaçando-lhe a cabeça, esmagou-lhe a fonte e a transpassou. Aos seus pés ele vergou, tombou, ficou aos seus pés, ele vergou, tombou. Onde vergou, ali tombou abatido. Da janela, através das persianas, a mãe de Císara olha e clama: por que tarda em chegar o seu carro? Por que demoram tantas as suas carruagens? As mais sábias das damas lhe responde, e ela mesma repete a si própria. Devem ter achado despojos e os repartem, uma moça, 2 moças para cada homem, despojos de tecidos multicolores para Císara, despojos de tecidos multicores recamados, uma veste bordada dos brocados para o ombro do vencedor. Assim, pereçam, Senhor, todos os vossos inimigos, e os que vos amam sejam como o sol quando nasce resplendente, e repousou a terra durante 40 anos. E aqui termina a leitura de hoje, tá bom? Deus te abençoe, que possamos colocar essa palavra que é espírito e vida em nossas vidas, e assim possamos ter a graça de Deus em cada passo que dermos, tá bom? Deus te abençoe.